Tome cuidado para não julgar as pessoas mais fechadas. Pense que elas podem ter boas razões para se proteger. Respeite os limites delas, dando-lhes tempo para se abrirem quando quiserem. Essa é a mensagem geral aqui da carta do porco-espinho e a anêmona, que fala sobre limites. Então hoje a gente vai ter um bate-papo, né, com o porco-espinho para ver o que ele quer falar para a gente sobre limites. Então temos duas opções aqui. A primeira delas é o gatinho bruxo branco, e a segunda, o gatinho bruxo preto. Então, se você quer receber essa mensagem, vê qual das duas opções te chama mais atenção, com qual delas a sua intuição se conecta melhor. E depois de escolher o seu caminho, você pode ir lá na minutagem, porque a gente tem na descrição já. Eu vou seguir por aqui, claro, se você precisar de mais tempo, pode pausar o vídeo, mas eu te vejo na sua leitura quando você estiver pronto. Então vamos lá para o grupo 1. Hello, grupo 1, espero que esteja tudo bem contigo. Bom, a gente teve aquela mensagem inicial ali, né, do porco-espinho, que fala inclusive sobre respeitar os limites de outras pessoas, né? Mas como, né, eu já fiz até a tiragem do corvo, se vocês não viram, podem voltar lá para ver também, né, alguns vídeos atrás, tipo vários meses atrás. Vocês vão achar lá o vídeo do corvo, em que a gente tem meio que uma leitura de uma perspectiva um pouco mais... Não é individual a palavra certa, né? Porque a gente está fazendo uma tiragem coletiva, mas a gente vai reduzindo assim, né, dentro dos grupos para que pessoas que estão se identificando com o mesmo momento possam receber ali uma orientação dentro do que elas precisam. Então a gente vai tirar com o tarô aqui. Primeiro eu queria saber, assim, como é que você tá agora, né, o que tá te trazendo aqui, alguma coisa nesse sentido. Da última vez eu perguntei, né, o que tava fazendo você entrar naquele vídeo. Foi uma experiência divertida. Então vamos ver como é que sai hoje. Como é que tá o grupo número 1, o Hierofante. Três de paus. E 9 de copas. Ah, acho que vocês estão muito bem, né? Vou cobrir aqui a cartinha do porco-espinho. O Hierofante, junto com o 3 de paus, me dá uma sensação, assim, de que eu tô falando com pessoas que estão num momento de muito aprendizado ou de muita disciplina, né? Porque o 3 de paus, ele para mim tem uma associação, assim, com alguém que tá se movimentando para crescer. E ao mesmo tempo, essa combinação me traz alguém que tem um planejamento muito sólido e que está seguindo ali, seja uma rotina, seja um passo a passo que você elaborou, né? E com o 9 de copas no final, falando de alguém que está aí a ponto de realizar sonhos, né? Ou já está se sentindo muito bem consigo mesmo. Talvez você queira, pode ser, né? Vou chutar aqui essa possibilidade. Você queira expandir territórios num sentido de ciclo social também, né? Porque o Hierofante é muito do coletivo. E aí o 9 de copas falando do universo individual, talvez não fosse à toa que eu estava falando, né, sobre individual e coletivo. O universo individual ele já está muito bem, mas talvez você queira expandir aí o coletivo. Então pode ser que você, sei lá, se relacione com uma pessoa que botou limites em você, e aí você está querendo atravessar essa fronteira de alguma forma, né? Não de forma invasiva, nem nada nesse sentido. Não estou sentindo essa vibe aqui, né? Mas eu sinto que esse 3 de paus, ele tem a ver com atravessar essa fronteira mesmo, sabe? Chegar do outro lado de alguma coisa ou de alguma relação. Então a gente vai perguntar agora o que o porco-espinho pode te dizer aqui a respeito de limites, né? Por que veio essa carta pra gente, né? A gente como um coletivo inteiro, apesar de não ser um coletivo muito grande, mas mesmo assim, né? Poucas pessoas já são muitas quando a gente sai do mundo da internet. Então, se isso aqui chegou até você, e se você sentiu, né, um chamado, um convite para ouvir essa mensagem,
é porque realmente a gente está conectado por algum tipo de força, seja consciente ou inconsciente. Ah, eu já tô meio faladeira, gente. Qualquer coisa aí, vocês me desculpem, tá? Vamos ver o que o porco-espinho, né? Essa egrégora dos guardiões da floresta vem trazendo pra gente dentro dessa força arquetípica, assim, né, do porco-espinho, que tem essa coisa, né, de ele afastar as pessoas, né, afastar inimigos também, mas às vezes afastar até mesmo amigos. Vamos ver. 5 de espadas, 10 de copas, já veio um monte junto, né? 4 de copas e 5 de paus. Você é, nossa, aqui abrindo e fechando com cartas de número 5, né? Traz muito uma conotação mesmo de desavença, de disputa, de briga, pessoas que não se dão bem. Eu não sei se é diretamente com você, ou se, por exemplo, você está num ciclo social em que duas pessoas estão brigando, estão disputando, estão discutindo. Enfim, parece que existe o relacionamento, ele tem a possibilidade de ser harmonioso, né? Porque o 10 de copas é uma família feliz, reunida e tal. Às vezes pode ser até que tenham pessoas aqui que estão tendo um pouco de problema com a família, né? Ou tiveram no passado, tipo, tiveram dificuldades de colocar limites na família, e aí a família acabava dominando aquele território que era para ser seu. Eu acho que é importante você tomar um pouco de cuidado para você não replicar com pessoas queridas, assim, algo que já fizeram com você, mesmo que sem querer, tá? Então, por isso que você tem que prestar atenção, justamente, né? Porque pode ser algo que é um mecanismo comum, assim, né? Então, vamos supor essa questão aí, né, de, sei lá, a família que tentava controlar muito a sua vida, as suas ideias, os seus projetos, para onde você vai, qual carreira seguir, não sei o que, não sei o que lá. E aí você, beleza, já passou por tudo isso, já enfrentou, tá vivendo aí a sua vida agora, e faz uma amizade que vira um vínculo muito, muito, muito próximo. E aí, desse vínculo, por essa proximidade, por essa familiaridade, muitas vezes você pode acabar agindo de maneira meio estranha, né? O 5 de espadas, ele é uma carta meio que de derrota, né? Aquela coisa quando a gente tem um conflito ali que nenhum dos lados consegue vencer. E aí, dentro dessa dinâmica, né, de ou de família ou de amigos que são como família, acaba sendo né, como se fosse um veneno, assim. Existe também aqui, com esse 4 de copas do lado do 10 de copas, pessoas que podem ser motivadas, assim, que, que se veem felizes quando tá com conflito, sabe? Então, se tá muito sossegado, se tá muito de boa, se tá muito tranquilo, a pessoa precisa achar uma coisa para ela futicar ali e fazer gerar algum tipo de disputa, alguma desavença. Então, independente de qual dos quadros aí que você tá, né? Se você é a pessoa que gosta de um conflitinho, né? Que sente isso até como uma espécie de força criativa, criadora também. Ou se você é a pessoa que tá lá quieta no seu canto e vem alguém que quer te irritar de alguma forma, que quer te colocar para baixo, né? Ou às vezes nem quer, mas acaba fazendo isso. É necessário, de alguma maneira, aquietar esse coração, né? Aquietar essas emoções à flor da pele e entender que realmente existem brigas, existem disputas que elas não valem a pena. A gente abre aqui com 5 de espadas, né? Talvez existam até relações que não valem a pena para você, assim, sabe? Então, se, por exemplo, você tá numa relação com alguém que tá te afastando, aí você lembra da mensagem inicial lá, que falava muito sobre respeitar o limite dos outros, né? Às vezes a gente tem que dar o braço a torcer. Por mais que a gente queira ali atravessar a fronteira, né, se comunicar com a pessoa e trabalhar essa questão do coletivo, às vezes não é o momento, não é nem que é uma coisa que é impossível para sempre, mas a gente precisa aprender a desfrutar também da nossa própria companhia nesses momentos, assim, em que a gente não consegue acessar as pessoas,
ou às vezes, né, sei lá, ou buscar outra amizade, ou tirar um momento mesmo para refletir e tal. A gente vai fechar aqui com uma mensagem de outro guardião da floresta, que eu acho que vai dar um direcionamento melhor do que você pode fazer nesse momento a respeito desses limites, né? Limites sobre si mesmo, limites sobre uma relação, será que outra pessoa está colocando limites? Enfim, eu vejo que aqui tem esse ponto da relação, tem esse ponto, né, de um desencontro de interesses, talvez, ou de uma terceira pessoa ter colocado ali uma coisa que fez uma intriga, ou você com a própria pessoa ali diretamente tiveram uma desavença, e apesar de haver muito sentimento, de haver muito amor pairando sobre essa situação, ainda assim existem conflitos que talvez nenhum dos lados queira ceder. E aí é muito provável que você tenha que ceder pelo seu próprio bem-estar. Vamos ver aqui, né? Qual que é a mensagem final dos Guardiões da Floresta? Oportunidades, a lebre e o carvalho. Ela veio invertida, né? Então, vamos ler aqui. Carta de número 3. Situações que envolvem negligência e promessas vazias são abundantes. Talvez seu trabalho árduo não esteja dando os resultados que você esperava. Para superar os tempos difíceis que virão, tente se conectar com a lebre, uma criatura muito enérgica e fecunda. Sempre que cai essa carta, assim, eu fico refletindo sobre isso, né, de promessas vazias, negligência. Então, existe muito provavelmente aqui, como você veio representado aqui pelo Hierofante, eu não acredito que as promessas vazias e a negligência partam de você, mas realmente de uma outra pessoa com a qual você se importa, né, com a qual você tem ali um comprometimento, apesar de você estar também comprometido consigo mesmo, consigo mesma, existe essa coisa de o outro lado tem alguma questão, sabe? De novo, não é sobre sentimento, tipo, a pessoa te odeia, não acho que seja isso, mas tem questões internas aqui, muito provavelmente, né, porque associando essas duas cartas dá uma coisa de talvez seja mesmo a pessoa que ela precisa do conflito para a relação seguir adiante, sabe? Aquela pessoa que talvez tenha já vivido muitas relações problemáticas, assim, né, com muita discussão, muito agitada o tempo todo, né, que deixava naquele estado de alerta até tá me dando essa sensação, assim, né, por conta dos 5 de paus aqui. Então, relações em que briga o tempo todo e tal. E daí você, vindo ali naquela vibração daquelas cartas, é uma pessoa mais apaziguada consigo mesma, sabe? Você quer ter um comprometimento ali com alguém e, tipo, vamos fazer isso aqui crescer, né? Vamos planejar nossa relação também para que seja algo que se expanda, né? Não, não vai ficar só dentro dessa repetição de a gente briga, daí a gente se reconcilia e tal. Mas eu acho que, como né, veio 5 de espadas aqui, existe uma grande tendência dessa pessoa não abrir esse espaço, né? Mesmo que você tente, mesmo que você se esforce. Então, talvez seja importante você colocar na sua mente assim que não é um problema meu, assim, sabe? Não é um problema comigo. É algo da pessoa que ela precisa resolver com ela mesma. E se você tem esse traço também em você, dentro das relações, né, vale a pena refletir, assim, talvez seja o momento mesmo de você ou buscar outras formas de se relacionar, né, veja, pensa nessa questão da energia criativa, né, e fecundadora ali da lebre, né, mas que tem essa coisa de que ela salta de um lugar para o outro muito rápido, então não fica repetindo as mesmas coisas, mergulhando na mesma, sabe, no mesmo erro sempre, na mesma relação com as mesmas atitudes, porque isso vai sempre dar no mesmo lugar, tá? Então, acho que essa é a mensagem para você, grupo 1. Espero que tenha te ajudado de alguma forma, que essa mensagem te encontre muito bem. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchau! Hello, grupo 2. Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos lá, né? Não sei se vocês viram já,
mas a gente tem um bate-papo já com um dos guardiões da floresta, né? Essa egrégora aí oracular, vamos dizer assim. Eu converso como se fosse com eles mesmo, tá, gente? Não sei se vocês acham estranho, mas eu entendo que, de alguma forma, isso aqui faz parte de, um, de uma consciência, vamos dizer assim. Então, o porco-espinho, ele vem trazendo essa coisa arquetípica mesmo, né? De um ser ali que ele se defende meio que atacando até. Não sei porque eu tô falando isso, mas vamos lá. A gente tem já o vídeo do corvo, se você quiser assistir também, deve estar alguns vídeos aí atrás, provavelmente do ano passado, né? Porque eu fiquei um bom tempo sem postar. E aí eu resolvi continuar essa saga aos poucos. Então a gente começa vendo aqui como é que você tá, como é que você chegou nesse vídeo. Não tá muito bem, né? Pelo jeito. Gostaria que estivesse melhor. 5 de ouros, o julgamento, 2 de ouros. Você tá se julgando demais, é isso? Dentro desse contexto aqui da questão dos limites, eu posso até pensar que você é uma pessoa que tá com um pouco de dificuldade de impor limites para as pessoas, né? Porque o seu alto valor tá baixo. Você tá se colocando para baixo, assim, né? Na verdade, pode ser que você tenha passado por uma situação que te deixou muito mal, uma situação financeira, talvez, né? Uma perda de um emprego, um término de um relacionamento também, né? Às vezes não, né? A gente tá falando partindo ali daquela mensagem inicial que tem a ver com os limites dos outros, né? Às vezes alguém te colocou um limite e isso fez com que você sentisse que, putz, né? Que é culpa minha, tá tudo errado, né? Eu tô fazendo tudo errado, porque o próprio julgamento é uma carta que fala de culpa quando ele vem num aspecto negativo. Do lado dessas cartas aqui, eu sinto muito que são pessoas que podem estar, sim, com problemas financeiros, tá? De ordem aí da carreira, ou de falta de dinheiro, ou de perder o emprego, ou de, eu tô fazendo uma coisa que não tá dando certo, né? Não tá me rendendo os frutos necessários e tal. Com esse 2 de ouros aqui no final, né, tem essa coisa do malabarismo, então é como se você estivesse tentando, sabe? Você não largou a peteca, mas você tá querendo largar muito fortemente, assim, né? Eu acho que o julgamento ele pode trazer tanto a coisa do reavivar, né? Então você sai do estado do 5 de ouros e vai para o 2, que pelas imagens são meio que autoexplicativas, que assim, o 2 é um pouco melhor, né? E também pode ser que esse julgamento ele seja você revivendo e revivendo e revivendo aquele passado, né? A primeira carta ali que é o 5 de ouros. Então, um momento de escassez, de baixa autoestima, de um senso de insegurança muito forte, né? Vamos ver o que você pode fazer para melhorar isso, né? Como é que os limites vão te ajudar a lidar com isso? Que o porco-espinho quer falar sobre limites para o grupo 2? Escolher o gatinho preto. Olha! O sol, os enamorados, o 7 de paus e o 7 de copas. Caramba, gente, aqui ó, se você perdeu alguém, do tipo a pessoa te afastou, o jogo tá basicamente dizendo assim, você tem um monte de opções. Não se prenda a uma única escolha. Tipo assim, você não precisa se prender a alguém que não te escolheu, né? Se você foi desescolhido aqui, talvez por isso esse sentimento de 5 de ouros, você tem um universo ainda de possibilidades, né? Esse 7 de copas aqui eu tô vendo muito como isso. Para quem é questão de trabalho, carreira, aqui também, do mesmo jeito, continua tendo várias possibilidades, continua tendo. Porque o sol, ele traz aqui uma positividade para você, né? Como se ele irradiasse naquela escuridão que você está se sentindo ali, né? Talvez se sentindo solitário, se sentindo abandonado, ou às vezes está dentro de uma relação em que precisariam haver limites, porque as duas pessoas estão arraigadas ali naquela coisa de solidão a dois, né?
Então, o sol ele vem trazendo clareza, certeza, objetivo. Para mim, como a gente está trazendo essa possibilidade aqui, né, de, por exemplo, questões de trabalho, é, talvez você deva colocar limites aqui com o sete de paus naquilo que não faz sentido para você, sabe? Porque os enamorados com o sol é como se a dúvida ganhasse uma certeza ali. Então, aquilo que é certeza para você é o que te faz feliz no sentido de trabalho, né? Tipo, eu gosto de fazer é, trabalhos artesanais, eu quero trabalhar com isso. E aí o jogo tá dizendo, então aposta nisso, sabe? E não aceita se rebaixar. Defende a sua causa, defende o que você acredita. As opções, os caminhos são muitos. Por isso que você tem que se apegar ao que é certeza para você, ao que você gosta, ao que você aprecia. Então aqui existe essa possibilidade, né? Para quem a gente está falando sobre limites a respeito de vida profissional, vai nesse sentido. O Canjica tá resmungando ali. Ele tá falando alguma coisa também. Vamos ver se vocês entendem. E aí, se for, por exemplo, questão de relacionamento, eu acredito que, assim, se alguém te afastou, você deve deixar essa pessoa, né, tomar a decisão dela e tal, e você toma a sua. Não é para você também ficar esperando alguém que te coloca na rua da amargura, sabe? É para você se valorizar, para você se elevar, para você colocar otimismo e positividade na forma como você se enxerga no espelho. Então, se relacionar com outras pessoas seria um bom negócio aqui, tá? Eu acho que, tipo assim, se você tá muito tempo isolado também, né? Muito tempo afastado de gente, voltar a esse universo do relacionamento pode ser uma boa jogada aqui. E aí, claro, tendo em mente quais são os seus limites, né? E eu acho que esses limites eles já são de alguma forma claros para você porque a gente abre com o sol. Então, não deixe esse senso de baixo valor de si mesmo, essa distorção de imagem decidir por você. Você tem que decidir com a sua consciência daquilo que é o que você acredita, né? Daquilo que é a sua verdade. Seja num relacionamento, seja a respeito de trabalho ou qualquer outro tipo de área da vida, assim, sabe? Se é para você se libertar e se renovar ali com o julgamento, então faça isso com esse espírito, né, grandioso mesmo, sabe? Se permitindo ser original, se permitindo ser conforme aquilo que você sente, né? Porque, enfim, muitas vezes a gente faz coisas para agradar os outros e acaba se desagradando. E aí, talvez até existe sempre aquela coisa, né, da possibilidade aqui, né? Não é que é o caso de todo mundo, mas às vezes uma pessoa te colocou um limite ali, uma barreira, para que você aprenda a colocar os limites e barreiras também, né? É como se a gente encontrasse sempre com partes nossas que estão querendo vir à tona. Então, é isso. Acho que essa é a mensagem aqui. Vou só tirar mais um guardião aqui para a gente finalizar. Qual que é a mensagem final dos Guardiões da Floresta a respeito desta situation? Satisfação. Eu tinha acabado de ler essa carta. Para mim mesma, no caso. Eu fui tirar. Será que essa é a minha leitura? Talvez seja. Satisfação aqui com a tartaruga e o coentro. Veio invertida também. 31. Ó, cuidado com a estagnação. Embora devagar e sempre possa ser uma estratégia para vencer a corrida, ficar parado não leva a lugar nenhum. Então, é isso, né? É uma coisa assim de você sair desse lugar aqui, que é um lugar mais parado, estagnado ali na sensação de miséria, de falta, e agora é hora de agir, né? Você tem que pegar o ritmo da tartaruga aí, mas num sentido um pouco mais de bem-estar, né? Você pode ver que ela é associada com a satisfação. Então, aquilo que te satisfaz é aquilo pelo que você
merece, precisa lutar. E o que não te satisfaz, muito provavelmente, é o que precisa de limites, assim, né? Acho que é isso, grupo 2. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, que te ajude de alguma forma. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Ixi, perdi a carta aqui dentro. Peraí, resgate ao porco espinho. Tchau, gente.